Alerta: a prisão do empresário Victor de Aldama poderia dinamitar até 5 processos judiciais que envolvem o presidente do governo Pedro Sanches. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares. Prestem muita atenção às informações que vamos revelar. Porque a possível prisão de Victor de Aldama, se o Tribunal Supremo não concordar com uma redução da sua pena por colaborar com a Justiça, isso pode respingar, dinamitar, afetar até 5 processos judiciais diferentes que estão sendo inventados neste momento. Estão investigando na Espanha e que tem como fator em comum, como denominador comum, o presidente do governo, Pedro Sanches, sua família, seu partido, enfim, seu círculo, seu executivo. Vamos já compartilhar essa informação na tela. Vamos direto ao ponto, porque é muito grave. Fiquem até o final, porque eu sei que vocês vão gostar do vídeo, e se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, porque agora vamos com tudo. Rumo aos 150 mil inscritos, e espero que quando chegarmos lá, eu possa anunciar uma surpresinha que estou preparando para o canal. E já temos na tela essa informação com uma imagem do empresário Victor de Aldama chegando ao Supremo Tribunal. Vocês já sabem que, ao contrário de Couto e Ábalos, que são os outros dois acusados no esquema Couto, Aldama, como colaborou com a Justiça, ficou em liberdade provisória e, claro, ele vai de carro. Outros vão em viatura policial desde Soto del Real, desde a prisão, e ele vai de carro. Então atenção ao que vamos contar nesta informação. A possível entrada na prisão do empresário Victor Aldama, após a sentença do Tribunal Supremo sobre o esquema Couto, poderia dinamitar a investigação de até 5 processos judiciais em andamento, que envolvem Pedro Sanches, seu governo, sua família e seu partido. Nesta quarta-feira, as partes apresentarão ao Supremo suas alegações finais, e o primeiro julgamento sobre o esquema Couto ficará pronto para a sentença. Como adiantamos com exclusividade em Medidas Cautelares e na Liberdade Digital, o procurador-chefe anticorrupção Alejandro Luzon não solicitou uma redução no pedido de pena para Aldama, seguindo ordens diretas da Procuradora-Geral do Estado Teresa Peramato. O Ministério Público pede 7 anos de prisão para o empresário pelos crimes de organização criminosa e suborno continuado. No entanto, Luzon pode discordar em seu relatório final oral do parecer imposto por sua superior hierárquica após a colaboração de Aldama com a Justiça. De qualquer forma, o tribunal pode considerar a redução da pena para Aldama, mesmo que as partes não solicitem. Isso é muito importante. Decisão final. O Tribunal Supremo, independentemente do que o Ministério Público Anticorrupção ou a acusação popular solicitem ou não, no caso do Ministério Público, não o fez. No caso da acusação popular, sim, essa redução no pedido de pena para Aldama fixada nesses 7 anos de prisão. As fontes jurídicas que consultamos nos contam que, além do caso pessoal de Aldama, há muito em jogo para a Justiça da Espanha. Se no final o empresário for preso, a investigação de até 5 processos judiciais em andamento seria prejudicada, já que a colaboração do empresário é imprescindível para o esclarecimento dos fatos. Aldama colaborou na investigação do esquema Couto, que está sendo julgado no Supremo. Mas seu testemunho também foi fundamental para a investigação do caso das máscaras, conduzida pelo titular do Juizado Central de Instrução número 2 da Audiência Nacional, Ismael Moreno. O juiz Moreno investiga ainda outros 2 casos em que Aldama é fundamental. Por um lado, a parte sobre o pagamento de comissões ilegais em troca da adjudicação de obras públicas. Nela está investigado o ex-secretário de organização do PSOE, Santos Zerdan, e na qual o empresário Aldama apresentou documentos manuscritos de Couto Garcia sobre a fraude em obras. Por outro lado, o magistrado Moreno também investiga o suposto financiamento ilegal do PSOE, no qual Aldama apresentou os já famosos cotas de petróleo,
que adiantamos com exclusividade em medidas cautelares e na liberdade digital da empresa estatal venezuelana PDSA, no valor de 250 milhões de dólares, com os quais teria sido financiada esse partido. E também a Internacional Socialista, que é presidida por Pedro Sánchez. A essa lista de processos judiciais soma-se o esquema dos hidrocarbonetos, investigado atualmente pelo titular do Juízo Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. Por fim, o caso Begonha Gomes também poderia ter sido envolvido, já que Aldama revelou isso no Supremo em seu depoimento como acusado. Uma operação da esposa de Pedro para fazer negócios com um prédio da CEP, através do IE, o Instituto de Empresa. Isso também foi revelado por Victor de Aldama, em seu depoimento como acusado no esquema Coldo no Supremo durante o julgamento. As mesmas fontes consultadas nos contam que Aldama já deixou claro que, se for preso depois de quase 2 anos ajudando a justiça e arriscando sua vida, a colaboração com a justiça cessaria imediatamente. E o pacto, não escrito com a promotoria anticorrupção, iria pelos ares. Precisamente nos dizem, o objetivo do presidente do governo, Pedro Sánchez, é enterrar as investigações de todos os casos judiciais que o envolvem. O Supremo Tribunal deve avaliar todas essas possíveis consequências antes de tomar uma decisão final, já que seria transmitida à opinião pública a mensagem de que é mais vantajoso colaborar com a corrupção de um governo do que colaborar com a própria justiça. Isso, na verdade, é muito grave e, sem dúvida, é algo que não podemos permitir na Espanha. Mas não paramos por aqui, porque a essas 5 ações judiciais deveríamos somar uma 6ª, Aldama e o caso Plus Ultra. O empresário já declarou em várias entrevistas à imprensa que o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, pressionou pessoalmente para que fosse aprovado o resgate da companhia Plus Ultra. Segundo sua versão, Zapatero se reuniu com o então ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, no ministério e exigiu que ele resgatasse a companhia aérea. Ábalos teria negado inicialmente, mas Zapatero teria dito que era uma ordem direta de Pedro Sánchez. Aldama também afirmou que foi realizada uma transferência de 10 milhões de euros para o Panamá, como comissão ilegal dos mencionados 53 milhões do resgate, que supostamente teriam ido para Zapatero e para o atual presidente do governo, Pedro Sánchez. Portanto, a possível declaração de Aldama como testemunha neste caso, perante o titular do Juizado Central de Instrução número 4 da Audiência Nacional, José Luiz Calama, também se evaporaria se Aldama fosse preso. Com isso, para resumir, há muito em jogo com a possível entrada ou não do empresário Victor de Aldama na prisão. Se Aldama for preso e o Tribunal Supremo não considerar uma atenuante qualificada ou muito qualificada para reduzir sua pena de prisão, estaríamos diante da situação em que Aldama deixaria de colaborar imediatamente com a justiça? E 5 casos judiciais de corrupção que envolvem o governo de Pedro Sánchez, sua família, seu partido, seu governo, seriam afetados, seriam dinamitados. Com isso, o Tribunal Supremo terá que avaliar com muita prudência todas as possíveis consequências decorrentes de não considerar essa atenuante qualificada, essa redução da pena de prisão para Aldama, já que seria transmitida uma mensagem muito equivocada à opinião pública de que é mais vantajoso colaborar com um governo corrupto do que colaborar com a própria justiça da Espanha. Veremos o que acontece e, claro, tudo o que acontecer. Amanhã, na última sessão do julgamento sobre o caso Coldo, que acontece no Tribunal Supremo, eu vou contar para vocês, com todos os detalhes sobre as medidas cautelares aqui neste canal. Vocês já sabem que, como eu adiantei também no vídeo de ontem, o procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzón, considerou demonstrar sua discordância com a Procuradora-Geral do Estado, Teresa Peramato, que lhes ordenou não pedir essa redução de pena para Aldama. Luzón é obrigado a acatar essa ordem, mas em sua exposição oral, durante as alegações finais,
que acontecerão amanhã, ele poderia assim expressar verbalmente que, para ele, Aldama merece uma redução da pena de prisão para que não vá para Sabaré-Aceh. Tudo que ocorrer no Tribunal Supremo, como eu disse, vocês terão que ver. Primera mano, aquí, en medidas cautelares. Aqui, nesta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo e, se for o caso, vocês já sabem que podem compartilhá-lo com quem quiserem. Vocês podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Também sou muito grato pelas suas contribuições financeiras. Via Bizum, vocês já sabem que é uma espécie de transferência simples pelo celular, no número 6275563 563706275637. O mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é poder. Até breve!